Eu sou o Dudu Camargo e hoje eu estou aqui na Contigo respondendo algumas perguntas. Confira o conteúdo. Dudu Camargo, tão jovem e cheio de histórias pra contar, né? Verdade, você vê? Eu falo que quem começa cedo também envelhece mais cedo, né? Porque vive tanta experiência e no universo que eu mergulhei, que foi televisão, é um universo que você tem vários tipos de experiência. E eu comecei muito cedo, né? Com 9 anos de idade. Então, imagina. Mas no SBT você chegou mais tarde. Para apresentar o jornal foi com 18, mas eu já fiz trabalhos no SBT através de agência como ator, lá quando eu tinha 12, 13 anos. E hoje você tá com Agora eu tô com 26. um senhor de 26 anos. Um senhor já de cabelo branco com 26 anos, já tem fios brancos aqui na região da franja, viu? Entendi. Você saiu da TV Meio Norte, né? Exato. Que foi a sua última contratação. Exato. E esse assunto tá repercutindo aí como uma possível ida pra Fazenda. Aham. Obviamente deve estar acompanhando, né? Eu sei que você não vai confirmar, porque tem todos os sigilos possíveis, mas que história é essa das exigências para participar da Fazenda? Ah, isso nunca teve. Primeiro que nunca teve o convite para a Fazenda. Eu gostaria de ter esse convite, inclusive se eles tivessem me convidado no ano passado, eu até iria. Esse ano eu estou mais comprometido aí com uma pré-candidatura a vereador por São Paulo, então por conta da lei eleitoral eu não posso participar de programa. Eu posso dar entrevista, eu não posso apresentar e nem pegar uma Fazenda, que é uma grande exposição. Então a sua saída da TV Meio Norte é por causa dessa sua pré-candidatura. Exatamente. Não teve a ver com a Fazenda. Todo mundo achou que tinha a ver com a Fazenda porque começaram rumores de, antes de eu sair da Meio Norte, começou rumores assim, Dudu vai pra Fazenda. Só que, até para conhecimento do público, ano passado, quando eu saí do SBT em junho, logo ali na minha saída, já começou os rumores. Dudu é o principal cotado pra Fazenda. Isso no ano passado. Na Fazenda que a Raquel Sherazade participou, mas eu não recebi convite. Eu me lembro que até grandes colunistas, Léo Dias, chegou a publicar, Dudu é o principal nome da Fazenda em 2023 e tal, e não rolava. E aí eu fui vendo que teve portal que publicou assim, Dudu Camargo já contrata assessoria para entrar em A Fazenda, isso ano passado. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu nem convite recebi. Aí o pessoal ficou cravando tanto que eu comecei, eu procurei uma que já participou da Fazenda, a Vida Vlat, fazia o frase com o Clodovil, ela participou uma vez da Fazenda, eu procurei ela, que eu tinha o contato dela, falei, ô Vida, quando te chamaram pra Fazenda, te chamaram em qual mês? Aí ela falou alguma coisa, não lembro se era agosto ou setembro, ali já um pouquinho antes de começar a Fazenda, meio que em cima que chamaram ela. Aí eu falei, então eu tenho tempo ainda, vou ficar esperando, porque começaram a falar meu nome em junho, isso do ano passado. Aí eu fiquei esperando dar o agosto, e nada de me chamarem. Aí eu falei, então, e aí? Será que vão chamar em cima da hora? Eu fiquei nessa expectativa achando realmente que iam me chamar porque a imprensa divulgava. Aí esse ano aconteceu a mesma situação. Não recebi convite nenhum e o pessoal começou a colocar Dudu. Aí quando eu pedi a saída da Meio Norte, como ninguém ainda sabia desse meu convite para a área da... Associaram com a Fazenda. Você acha isso bom? Que você, um dia se puder, você quer ir? Claro, com toda certeza. Mas nunca houve conversas, inclusive, de ir para a Fazenda. Nunca recebi nenhum telefonema ou mensagem que seja marcando reunião ou qualquer interesse ou proposta. Até porque eu acredito que o diretor da Fazenda, quem muito eles falam, ele não vai colocar. Porque a Fazenda é aquele elenco surpresa, né? Também dispersar, né? Tem os falsos nomes. Exato. Por exemplo, Inês Brasil. Todo ano fala-se de Inês Brasil. Pedem ela, mas ele já justificou por que ele não chama ela, porque disse que ela tem um perfil tão explosivo, tão, assim, agitado que não... E você acha que você teria um perfil explosivo ou não? Não. Pelo contrário, as pessoas iriam se surpreender positivamente com o Dudu na Fazenda, porque as pessoas são muito de conhecer o Dudu que os sites implementam, e nem sempre o que o site publica é verdade. Então, eles iam ter a oportunidade de conhecer um Dudu, seja na Fazenda ou em qualquer outro reality show, iam ter a oportunidade de fazer. O Silvio ia lançar um reality show com ex-casais, né? Ele chegou a fazer o orçamento e ele me contou. Eu falei, Silvio, você lançou até chamadas, não vai lançar o reality? Aí ele falou assim, não, o orçamento ficou em 16 milhões, ficou muito caro. Eles que fazem em formato de programa e se der certo a gente transforma em reality. Eu me lembro dele dando esse respaldo. Você já chegou a ser convidado para algum reality? Não, nunca. Eu acho que as pessoas, por eu estar lidando ali com o jornalismo, elas... falar, acho difícil. E na época, em contrato com o SBT, não compensava eu sair da minha posição e ir para um reality. Mas agora é mais tranquilo de poder participar. Não esse ano, por conta aí da lei eleitoral, mas quem sabe futuramente em algum reality. Tudo bem. Faz quanto tempo que você deixou o SBT? Olha, o SBT tem
Um ano, né? Um ano e pouquinho. Mas até um hoje ano e um mês. Tem gente que te reconhece pelo trabalho que Sim, pessoas que pensam que eu nem saí de lá. Tem gente que comenta assim, você é o Dudu do SBT. Você saiu do SBT tem um ano e pouco e você já falou muito sobre a sua saída. Então eu queria que você falasse, mas pensando no hoje. Hoje, um ano e pouco que você saiu do SBT. Você considera que foi uma saída traumática, movimentada? Claro que a gente, numa oportunidade que me foi dada e com o resultado que nós alcançávamos, dá uma pena você ver um profissional que não só apresentava, porque eu não me preocupava só com o vídeo, eu me preocupava com o conteúdo também do jornal. E claro que sair da emissora foi uma perca, eu sinto pena, né, de ter saído porque se deixou o resultado para trás, né? E televisão é tão difícil você conquistar aquele resultado, mas para perder é muito rápido. Porque televisão, eu aprendi fazendo que aquela frase é a mais pura verdade, TV é hábito. Quando você conquista o hábito do telespectador, é um trabalho, nossa, massivo. As televisões sabem, porque estão enfrentando uma dificuldade hoje com o avanço de internet, com mais plataformas e telas. A TV está enfrentando dificuldade e assim, emplacar hoje um programa é mais difícil ainda do que no passado. E a gente com um sucesso comercial de audiência muito grande, sair repentinamente assim, claro que causa um impacto no público que até hoje me para nas ruas e fala assim, Dudu, quando você vai voltar? Tá por onde agora? Como a gente faz para te acompanhar? E ainda tem gente que fala assim, né? Ô Dudu, não foi você que perdeu o SBT que perdeu você, isso eu vejo nos comentários das minhas postagens no Instagram, então tem um respaldo muito positivo do público, então dá uma pena de ter visto, né, que se perdeu aquela dinâmica que se tinha o programa, o resultado e por aí vai. Mas faz parte, as decisões são cabíveis a quem pode mandar, não é verdade? Foram 6 anos? Quanto tempo foi? Foram 7 anos de jornal ao vivo diariamente. Fora os trabalhos que eu tinha feito no SBT, ainda não como contratado, através de agência, como ator lá com ainda criança, 12, 13 aninhos, eu fazia aquele Aconteceu Comigo, Lendas Urbanas, do Domingo Legal. E a sua relação com a emissora, você ainda tem algum contato lá? Não tenho, mas assim, fica... Eu acredito que a gente não precisa estar falando com alguém para manter uma amizade ou uma boa relação, né? Eu assim, deixei lá profissionais que eu considero minha família. Que, inclusive, eu tive em visita a Record para a entrevista no Link Podcast e encontrei um funcionário que ele trabalha de noite na Record e de manhã lá no SBT. Olha, curioso. E aí ele me encontrou e falou, Dudu, nunca mais lá foi o mesmo sem você, porque você mantinha aquela relação com os profissionais, os câmeras e tal, de bater papo, para deixar o ambiente agradável. Você é desse jeito fora das câmeras. Exatamente, eu gosto muito disso, porque você tem que deixar o ambiente agradável que você trabalha e tá ali todo dia. E aquelas pessoas, por eu passar muito boa parte da minha vida, mais com eles do que com a minha própria família, durante 7 anos e ainda começando lá muito cedo, com apenas 18, no jornal, aí a gente teve uma relação de família. Então, quando eu saí de lá, eu senti saudade dessa relação com aquelas pessoas. O tempo que você estava lá, era muito nítido, né, que o Silvio Santos te adorava. Né, era muito nítido isso. Né? Hoje você não tem mais contato com ele. Você tentou algum contato, ainda que não fosse para retomar profissional, mas para agradecer esse carinho, ou também rompeu-se essa relação? O Silvio, ele sempre foi muito isolado, né, de contatos. Isso foi, ao longo que ele foi ganhando mais idade, foi aumentando esse isolamento, até que chegou nesse determinado ponto, que para quem não sabe, ele não tem mais voz ativa na emissora e já não está mais, não só na apresentação do programa, mas na voz ativa de administração. Ele saiu por completo de voz ativa na emissora. O que para ele, é claro, difícil quando você gosta daquilo que você faz e tem que se ver se retirando daquilo para viver um outro momento, se permitir viver um outro momento. Então eu entendo e não procurei ele porque eu entendo esse momento. O momento do Silvio é o quê? É dele estar mais família. Porque uma pessoa que gosta, se eu gosto muito de televisão, se eu sou dono de uma emissora, eu entendo assim, se eu sou dono de uma emissora e gosto muito de televisão, e aí, por um acaso, eu encontro um funcionário meu, e esse funcionário comenta alguma coisa, ou eu começo a ver notícias sobre a empresa, eu vou querer intrometer, eu vou querer ligar e tal. Então, esse isolamento do Silvio foi uma estratégia para justamente dar uma tranquilidade para ele viver com a família e ter esse momento família que ele só tinha nos momentos mais de férias, quando ele passava lá aqueles 3 meses, né, de dezembro até geralmente... Às vezes esticava e ia até abril lá em Orlando viajando, mas sempre aqui em São Paulo no restante do ano. Não, é porque eu pergunto, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, ele não tentou interferir, né? Então mostra que você teve uma saída
que você foi e saiu mesmo, não ficou pedindo para ficar. Não teve isso, até porque eu entendi o momento que a empresa estava vivendo e que o próprio Silvio está vivendo. Entendi. Não, porque em algumas entrevistas você chegou a falar, sem citar nomes, claro, e também uma questão ética, né? Que havia, sim, um movimento, né, contra você. Isso sempre teve, né? Desde o começo. E você chegou a associar a sua saída com isso, né? Porque aconteceu um episódio e poderia ter sido tratado de uma outra forma, né? Claro. Então, o que eu queria te perguntar era isso, tipo, o que você gostaria que tivesse sido diferente nesse processo? Depois desses 6 anos que você esteve lá e tal. Eu tento ver os males que vieram pro bem, né? Porque a gente se ficar olhando, tem ponto negativo em tudo. Em tudo a gente tem o ponto positivo e o negativo. Então se a gente ficar olhando só o ponto negativo, a gente vai ficar lamentando. E o meu caso nunca foi lamentar. Foi sempre, mesmo enfrentando as perseguições, eu continuava fazendo o meu e a coisa estava dando certo. E foi dando certo o resultado e foi vindo. Então, isso aí, por que eu ia fazer diferente se o que eu fiz deu certo no resultado? Agora, a índole das outras pessoas, eu não consigo mandar nelas, eu não consigo mudar a índole delas. Isso vem de dentro e vem de fora. Exato. Os colegas da mídia, eles pegam muito no seu pé. Exato. Por que você acha que isso acontece? Por quê? Ó, boa pergunta. E é uma pergunta boa interessante para quem está entrando na política também. Eu acho que é mais uma perseguição. Pedra, né? Primeiro pela idade, muitos tiveram preconceito por conta da idade, falando, não, garoto é imaturo, tem apenas 18 anos, poderia colocar um outro profissional com mais idade, ou alguém mais preparado, alguém que aguardava uma oportunidade, mas as oportunidades foram dadas a muitos profissionais, inclusive naquela faixa horária, né, e que não alcançaram determinado resultado. Então o jovem que foi perseguido e tal, conseguiu alcançar um bom resultado ali de faturamento e audiência, que são os 2 pilares para um programa se manter no ar e se manter saudável no ar. Então, eu sempre tive essa dificuldade de perseguição. Muitos me abordam na rua e falam, Dudu, o que fazem com você é por conta de inveja. Pode ter inveja? Pode. Pode ser até algo espiritual? Acredito que sim, porque quando a gente tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, o inimigo, que é o diabo, ele fica maluco, né? Ele fica doido, porque quem é dele, ele tá tranquilo, ele não vai atacar, ele vai atacar quem não é dele, não é verdade? Então, essas perseguições, eu tô acostumado, e agora entrando na área da política, que também é um ambiente muito parecido, porque na TV você sabe como que é briga por fama, pelo dinheiro, na política pelo poder. Então, as coisas só mudam o fator, mas a perseguição é quase a mesma, o ambiente é quase o mesmo. Você tá sempre de terno, né? Sapato, nem sempre, óculos, sabe? Nem sempre, mas agora tô andando mais de terno, porque quando eu ando com roupa tradicional, as pessoas têm dúvida, falam, nossa, aquele menino parece aquele jornalista do SBT. Já aconteceu comigo de entrar num carro de aplicativo e o cara falar assim, isso quando eu ainda estava como contratado do SBT, porque eu não chegava no SBT logo de terno, me trocava lá. Aí eu chamei o carro de aplicativo e foi me levar até o SBT. Aí abriu a cancela, ele subiu a rampa e era de madrugada, dava escuro e tal. E aí ele, estamos aqui, né, no SBT, TV do Silvio Santos. Pois é, tem um garoto aqui que faz um jornal de manhã, mas eu sou muito fã dele, ele não sabia que era ele. Não sabia que era você. Eu ia até perguntar, porque virou um personagem esse terno, né? Esse terno virou o traje do Dudu Camargo. E aí eu queria entender, tipo, as pessoas são muito curiosas quando a gente fala de rotina, né? Como que é a sua rotina, Dudu? Muito agora que você tá se preparando agora pra política, tá mais... a gente sabe que tá trabalhando, mas vamos supor, você ganhou uma semana de folga. O que você faz? Geralmente eu fico vendo notícias sobre a televisão, fico acompanhando as audiências, fico vendo isso. YouTube eu assisto de vez em quando um conteúdo ou outro. Fulano de tal deu uma entrevista, quero ver. Aí assisto. Ouço música, sertanejo, às vezes, desde o raiz até o universitário. Desde lá do Ginigeno até o Zé Neto e Cristiano. Então eu ouço um pouco de música. Claro que uma coisa que eu não deixo faltar é a minha ida ao Templo de Salomão, porque desde 2016 eu vou lá sempre com frequência, não só assistir às reuniões, mas aprender um pouco mais da palavra de Deus para colocar em prática. Porque muita gente conhece versículo de cor. Sim.
ou tem a Bíblia lá aberta, mas você também tem que fazer a sua parte para ver aquelas promessas se cumprirem na sua vida. Então eu vou batalhando muitas vezes na fé. Aliás, uma das coisas que me ajudou a vencer todos os obstáculos nessa trajetória toda, que foi uma trajetória difícil que eu enfrentei na área da televisão, e isso não é só no SBT não, antes de SBT, quando trabalhei em emissora menor, tinha as mesmas situações de inveja, de gente puxando o tapete, de gente falando mal, falando bem, e assim vai indo, né? Então eu sempre me fortaleci em Deus, em cuidar do meu espiritual, para estar forte, porque o mundo que nós vivemos, independente se trabalha em televisão ou não, as pessoas estão doentes, a maioria mentalmente, com a saúde mental complicada, porque nós estamos vivendo num mundo bem complicado e de muita mudança, de muita mutação e por aí vai. Você tem família aqui? Tenho família em São Paulo, eu só tenho família, fora São Paulo, eu só tenho uma parte da família que mora em Minas, mas a base principal da família é aqui em São Paulo, onde fui criado, onde nasci. Morei em Minas quando completei 14 anos, que consegui uma oportunidade num grupo de comunicação, fiquei lá 8 meses morando em Minas. Mas depois retornei a São Paulo e aqui fui batalhando por mais oportunidade, porque em televisão você não vê hoje, vamos ter um teste para apresentador ou para apresentadora, não se tem. É um meio muito fechado, é geralmente quem indica, é muita questão de contato, e por aí vai, né? É um meio muito limitado, com poucas oportunidades. Você pode ser muito talentoso, mas nem sempre você vai ter oportunidade por você ter talento ou dar resultado. É um mercado bem fechado. Mas no dia a dia eu sou muito pacato, tranquilo, não me privo não, quero ir ali na quitanda, quero ir ali, não me privo disso. Até as pessoas acham que às vezes, muitas comentam, né, e falam assim, pô, aquele parece o Dudu, porque eles não acreditam que eu estaria ali tranquilo, às vezes estou de terno, às vezes não e tal, então as pessoas ficam nessa, será que é o Dudu? Porque às vezes coloca a gente num pedestal, acha que a gente é um boneco por estar na televisão e tal, que não é real e tal, mas a gente está aí, o ser humano como qualquer outro, né?